Olá, é com alegria que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos comentar sobre Maria e José. Vamos iniciar lendo Maria e José. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 31, 32, até 31, 30 até 32. E a Emmanuel comenta, no livro Religião dos Espíritos. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não existisse de fato, não tivesse de fato existido, não podemos duvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz inacessível da estrela de Nazaré. Então, é um capítulo ante as mulheres. Então, a gente pode entender a questão da Maria. Maria, né, com a simplicidade, a humildade, dentro daqueles processos que a gente está aprendendo na doutrina espírita, da felicidade possível aqui no mundo, que é após o necessário, fé no futuro e consciência tranquila. Maria representa para a gente justamente essas características, né? Da simplicidade, da consciência tranquila, da posse necessário. Viveu com intensidade e com amor esses característicos. E importante para a gente guardar a mensagem da inesquecível Flor de Nazaré, né, que Maria trouxe para a gente. E agora vamos comentar um pouco sobre José. Programa especial Maria e José. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus 1:20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade de seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. José da Galiléia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente de falência das criaturas, recordemos que houve um tempo que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se gloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contempla a sedução que Jesus exercia sobre os doutores. Nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César e as que lhe mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto lhe podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, José é um exemplo para todos nós da paternidade,
é um trabalho de segurança, condução, de amparo, de assistência. José representa para a gente a simplicidade do trabalho que deve ser exercido no matrimônio. O matrimônio, né, deve transcorrer na simplicidade, para ser possível a felicidade que os Espíritos nos falam, que é a consciência tranquila, fé no futuro e pós o necessário. Quando a gente consegue viver dentro desses moldes, a gente consegue passar pela paternidade e maternidade sem muita complicação. Fé no futuro, consciência tranquila e posse necessário. Então, quando nós temos a consciência tranquila de fazer o nosso trabalho, nós sempre vamos conseguir fazer a reflexão diária do que nós estamos realizando como pais. Quando a gente tem fé no futuro, a gente tem a certeza, a esperança, né, que os filhos vão conseguir se superar e vão conseguir dar a volta por cima das dificuldades que acontecem no meio do caminho, como a gente mesmo. E quando a gente tem a posse necessária, nós não vamos ficar presos, né, na preocupação de geração só de recurso financeiro, quando na realidade a gente só tem o necessário para viver, e o necessário vai ser o necessário para os nossos filhos, para nós mesmos, e vai gerar com isso um clima de disponibilidade, tempo, para a gente lidar e estar com a família, gerando uma paternidade com a paternidade de José, uma paternidade de direção, de acolhimento, de amparo, de assistência, importante para os nossos dias. E aí eu vou pedir a Dona Luz para explicar melhor para a gente. Vamos lá. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. O Roberto está dizendo para eu explicar melhor. Nós vamos juntos falar mais um pouquinho, né, sobre esse tema, Maria e José. Nós estamos na semana do Natal, então vamos falar um pouco, né, dessa família terrena de Jesus, que é Maria e José. José foi o pai adotivo de Jesus. Tudo que sabemos dele vem das Escrituras Sagradas. Então, não temos muita coisa, né? Não temos muita coisa. Então, conta, sim, a história de José. José era casado com Maria, como diz nos evangelhos. Ele ainda não havia tocado em Maria. E eis que um anjo, aproximando de Maria, lhe disse: Ave, cheia de graça, conceberás e darás à luz um filho, filho do Altíssimo, que será chamado Jesus. Maria era muito nova e ficou assustada, mas era uma pessoa assim muito temente, né, a Deus e submissa mesmo às vontades divinas, às leis de Deus. Então, ela responde ao anjo: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. E conta, né, para José esse episódio, esse acontecido com ela. E José cria uma dúvida, fica inquieto, sai, né, para pensar em tudo aquilo que estava acontecendo. E indeciso também, como estava. E então, em sonho, lhe aparece um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria. Então, José também, que era um religioso, né, um temente a Deus, ele volta para casa. E Jesus teve um pai terreno, né, o pai adotivo. Conta que era uma família constituída legalmente, é uma família comum, semelhante às outras do seu tempo e do seu lugar.
José foi um pai muito justo, um pai muito caridoso, um pai educador. Em todos os momentos, ele cumpriu as suas obrigações como pai, né? Sendo um pai provedor, um pai amigo, cumprindo os deveres também religiosos, porque Jesus foi criado também visitando as sinagogas, né, da época, e ensinou para Jesus a profissão que ele exercia, né, de carpinteiro. Nós temos, quando passa esses filmes da vida de Jesus, a gente vê Jesus trabalhando com José na carpintaria também. Então, ele ensinou a profissão, foi um pai carinhoso. José foi aquele pai que levou a família para o exílio, a dificuldade que eles tiveram por causa da perseguição implacável de Herodes. Então, ele teve que sair, né, da sua área de conforto, lá onde ele trabalhava, do seu trabalho, e sair com Maria e Jesus para fugir. Naquela época, foi uma época muito difícil, muito triste, e ele teve também que fazer isso, porque a perseguição de Herodes foi uma coisa terrível. Então, ele sofreu essas mudanças na vida dele. O que a gente acha também muito interessante é o silêncio de José. É como o Roberto disse, a gente não vê muito falar em José, né? Foi aquele vulto maravilhoso que faz uma parte extraordinária da história de Jesus e ele não é muito comentado. Ele não ouvia o que falava os maldosos, ele silenciava, né? Então, é o silêncio do trabalhador, é o silêncio do operário, é o silêncio do pai que olha para o filho e sabe o que o filho precisa ou que o filho quer. Porque José era um homem muito inteligente e quando ele foi acompanhando o crescimento de Jesus, ele sabia que ia ter dificuldades, não é? Por causa daquela criança ainda, tão jovenzinha, no meio dos doutores, falando. José sabia, ele e Maria. Então, ele sabia o que Jesus queria, e ele sabia o que Jesus precisava, né? E, por último, por ter sido o guardião de Maria e Jesus, nós temos José como protetor das famílias. E nós, nesse nosso estudo, nós estamos falando desde o início sobre família. A gente está sempre pedindo a Deus, sempre fazendo esses estudos do Evangelho, mas sempre abordando a família, porque é muito importante a família. Felizmente, as nossas famílias estão ficando assim bem a desejar, não é? Então, José ficou como protetor das famílias e dos operários também, mas importante mesmo, eu acho que das famílias, porque ele criou essa família, a família de Jesus, né? Essa família terrena. E nós, como estamos trabalhando com família, né? Como eu disse para vocês, vamos lembrar desse espírito maravilhoso, que foi o Pai terreno de Jesus. E vamos pedir a Deus que o seu espírito seja sempre repleto de luz, porque Jesus precisava desse Pai, né, aqui na Terra. Então, meus irmãozinhos, nós estamos na semana do Natal. Vamos refletir um pouco na vinda de Jesus, como foi importante, como é importante para nós. Então, pessoalmente, eu penso que é muito importante lembrar desse dia, festejando esse dia, né? Festejando o aniversário do nosso Mestre Jesus.
E desejo também a vocês todos que têm nos acompanhado um Natal cheio de paz, de saúde, de alegria, de reflexões, né? Para a nossa caminhada estar sempre melhor. Jesus nos abençoe, meus irmãozinhos, e um Feliz Natal.